Cafarnaum e estava na casa de Pedro. E a multidão, ela se apressa, ela tem pressa em correr para ver a Jesus, porque onde Jesus está, algo acontece. O ser humano que conhece a Ele não pode continuar no mesmo. A prostituta, quando ela conhece a Jesus, ela é liberta da prostituição. A pessoa que usa álcool, usa drogas, no dia que ele conhece a Jesus, a vida dele é transformada. Porque quando ele quer a libertação, esta libertação vem para ele. Observa-se que ele estava dentro de Cafarnaum e na casa de Pedro. E fizeram uma aglomeração de pessoas, aleluia, dentro da cidade. Na porta da casa de Pedro, a multidão tomou toda, aleluia, a área. E a multidão era grande e não tinha lugar para entrar dentro da casa. Aleluia. E assim, um paralítico, que vivia paralítico desde nascença, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que estava em Cafarnaum. E ele o pediu para aquelas pessoas, 4 homens, conduzirem ele até Jesus de Nazaré. E assim aconteceu. Estes homens pegam o paralítico na cama e começam a caminhar para dentro, aleluia, da cidade de Cafarnaum. Este paralítico chega com estes homens, aleluia, numa cama, e encontra um aglomerado de gente, mas Jesus está no lugar, Jesus está dentro da casa, aleluia. Não tem como o paralítico entrar, porque é gente demais. E eles falaram: e agora? E agora? Eles falaram: não tem como entrar, nós vamos subir pelo telhado, nós vamos abrir um buraco no telhado e nós vamos entrar com o paralítico, aleluia, para que ele seja curado. E assim aconteceu. Subiram o paralítico no telhado da casa, abriram-se um buraco no telhado e desceram o leito, aleluia, dentro da casa onde Jesus estava, aleluia, anunciando a palavra de Deus. Observa-se que ele está dentro da casa de Pedro, anunciando a palavra. Ele está falando: olha, Mateus 4,17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está ensinando a palavra e ele está falando, aleluia, em João capítulo 3, verso 17, porque Deus enviou o Filho do Homem ao mundo, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo, ou seja, salvo por ele. Jesus está pregando a palavra dentro da casa de Pedro e está falando, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há quem vai ao Pai a não ser por mim. E ele continua pregando e falando, Mateus 5,8, bem-aventurados mansos de coração, porque verão a Deus. Oh glória! O paralítico entra, é levado pelos outros, é amarrado o leito na corda e desce até Jesus. Jesus está no meio da casa, o paralítico é descido e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Jesus fala: os teus pecados são perdoados. Aleluia. Observa-se que este paralítico, este homem, ele recebe a cura diante dos olhos de todo mundo que estão dentro da casa. Jesus, ele fala com o paralítico: levanta e toma a tua cama e anda. Acabou-se o sofrimento, acabou-se de uma vez por toda, aleluia, aquilo que ele vivia, sendo carregado pelas mãos dos outros, sendo oprimido, acabou-se. E agora este paralítico, ele anda, ele está normalmente sã, porque Jesus o curou. A vida de opressão, no qual o espírito da doença tinha oprimido aquele homem por anos,
este homem é liberto. E assim, desta forma, esse Jesus Cristo, no qual ele veio, aleluia, e pisou sobre esta terra, com seus pés santos, pregando o Evangelho e falando da salvação, ele quer te dar uma nova vida. Ele está falando: eu tenho vida para você, porque eu sou vida. Ele está falando: venha, não importa o que você está fazendo, não importa o pecado, porque eu te amo, mas abomino as práticas na qual você as fazem. Este paralítico, ele foi liberto e agora ele não necessita mais da ajuda humana. Venha, pastor. Ele, aleluia, vivia precisando, era carregado pelas pessoas para todo tipo de necessidades da qual ele precisava. Mas abastou no dia que ele viu a Jesus Cristo de Nazaré, toda a opressão que havia na vida dele, da enfermidade, da qual a doença, ela tinha tirado quase toda a vida e a alegria deste homem. Por um espaço de tempo e momento, este homem ele foi liberto. E assim, do jeito que este homem foi liberto, ele está falando para você: ei, observe-se que os tempos, os dias são findos em cima desta terra. Não há mais tempo, não há mais tempo. É preciso correr para Jesus, é preciso, aleluia, te entregar para Ele, porque a Bíblia fala em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Ele está perto, basta você abrir o coração, porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Ele está falando: olha, eu estou batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou trabalhar, eu vou, aleluia, fazer o improvável. Que alguém, aleluia, falava que você não era capaz, mas Ele é um Deus de possibilidades e Ele tem, aleluia, como fazer, como operar na tua vida. Esse homem foi liberto porque ele quis. Ele tinha um desejo de encontrar a Jesus de Nazaré, assim como Bartimeu também. No livro de Marcos 10:46, ele vivia no caminho, e quem está na beira do caminho está sem possibilidades. Quem se encontra à beira do caminho não tem perspectiva, mas quando a pessoa vai para o caminho, as expectativas são outras, as portas são abertas. Então ele está falando: olha, eu estou à porta e eu estou batendo, mas se você não abrir, ele fala que não entra. Apocalipse no capítulo, aleluia, 20 e no verso 15, ele está falando: observa-se que todo aquele que não for achado, o seu nome é escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Mas ele tem vida, porque observa-se também a razão do qual Deus, ele te ama, como ele te amou, e ele ama este mundo, que ele deu seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16: para todo que nele crê, ei, não pereça, mas tenha vida eterna. Livro de Amós 8:11, aleluia: eis que vai vir fome em cima desta terra, mas não é fome de pão e nem sede de água. Aleluia, é fome da palavra de Deus. Oh, glória! Esse homem foi liberto. Ele entrou pelas mãos dos outros dentro da casa aonde se encontrava Jesus.
Este homem foi carregado por muitos anos, mas veio a libertação para ele, e veio a cura para a sua doença física e também espiritual. É assim que o nosso Deus ele faz. Ele trata, ele trabalha, ele limpa os pecados, ele cura, ele transforma o pecador para levar para o céu transformado. Esse é o nosso Deus, ele é especialista. Oh glória, aleluia, aleluia. Mas muitos às vezes iam por causa da cura, outros iam por causa do alimento. Mas a porta da casa de Pedro tinha uma grande multidão de aleijados,